Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês, professor Felipe Minervino. Hoje eu vou tratar de mais um caso polêmico com vocês. É o caso mais injusto da história da justiça brasileira. Eu já tratei de 4 outros casos, todos eles norte-americanos. Plessis vs Ferguson, Brown vs Board of Education, Miranda vs Arizona e o Dred Scott vs Sandford. Hoje nós vamos tratar do caso dos irmãos Naves, um caso ocorrido em 1937 na cidade de Araguari, Minas Gerais, um caso tido como icônico na justiça brasileira, que mostra bem a importância de uma boa justiça na busca da real justiça, né? Da justiça de verdade. O que aconteceu? Em 1937, o Benedito ele era primo dos irmãos Naves, que dão nome ao caso. Os irmãos Naves eram o Sebastião José Naves e o Joaquim Rosa Naves. E o Benedito Pereira Caetano, ele trabalhava no ramo de arroz. E ele havia comprado uma quantidade de arroz, uma boa quantidade de arroz, que em valores de hoje em dia beiram aí 300 mil reais. E o que aconteceu? Ele comprou esse arroz, ele revendeu esse arroz para um comprador e acabou ficando com esse dinheiro na mão. Ele descontou esse dinheiro, retirou esse dinheiro do banco e ficou com esse dinheiro, tá? 2 dias depois da retirada desse valor, ele sumiu. Benedito sumiu, escafedeu. Ninguém mais sabia do Benedito. Os irmãos Naves, então, eles começaram a procurar o Benedito em tudo quanto é lugar. Eles foram na casa... o Benedito estava na casa dos irmãos, tá? Então, imagina, um dia o seu primo chega com 300 mil reais em espécie na sua casa. Eles ficaram preocupados e de repente eles somem. Eles foram atrás, eles foram na casa da Florisa, que era a amante do Benedito. Eles foram na casa do fornecedor, eles procuraram pela cidade inteira o Benedito e nada do Benedito. Com o passar do tempo, a preocupação aumentou e eles procuraram a polícia. Na época, então o delegado era o Ismael do Nascimento. Esse Ismael do Nascimento era um delegado que buscava realmente a verdade dos fatos. E ele não tinha encontrado provas da materialidade e autoria delitivas. E então eles começaram a realizar buscas. E foram em vários lugares atrás do Benedito e nada do Benedito, até que foi instaurado inquérito. Foi instaurado inquérito, os irmãos Naves, assim como a Florisa e o José Lemos era o comprador do arroz, foram lá, prestaram esclarecimentos e eles contaram os últimos passos do Benedito. O que tinha acontecido? Teve a inauguração de uma ponte na cidade de Araguari, naquela época, tá? Naqueles dias. Depois da inauguração da ponte, o Joaquim explica que depois dessa comemoração, jantaram em casa e o primo resolveu sair para passear no parque, levando todo o valor. Então o Benedito andava com aquele dinheiro com ele, tá? A Florisa, a amante, contou que na verdade ela não se encontrou com ele por muito tempo, ela apenas dançou em um cabaré da cidade, mas não chegaram a passar a noite juntos. E estava difícil então para resolver o sumiço do Benedito. A polícia não tinha pista e a população estava indignada, estava transtornada, porque um cidadão tinha sumido e ninguém sabia onde estava esse cidadão. A pressão popular era muito grande em cima do delegado e consta do livro que eu utilizei aqui, uma das fontes que eu utilizei para pesquisa, consta o seguinte trecho: nada, tudo sem rumo, o povo inquieto, o delegado mal visto, mole, tido como mole. Mas não era nada disso, tá? Ele era um homem sensato, o delegado era sensato, ele era honesto, ele queria realmente saber de provas. Não via, não atirava no escuro. Podia acertar no outro. Não queria ser perigoso e muito menos injusto. Na busca por uma solução do caso, um delegado militar, e aí a coisa começa a mudar, tá? Um delegado militar é convocado para conduzir as investigações. Esse delegado era Francisco Vieira dos Santos, uma figura que foi central para este caso, que muda completamente a perspectiva. Ele intima novamente todas as testemunhas e dentre elas um tal de José Prontidão, que trabalhava no mesmo ramo dos irmãos Naves e que tinha afirmado ter encontrado e trabalhado com Benedito em Uberlândia.
Uberlândia, não em Araguari, em Uberlândia, pouco tempo após seu desaparecimento. E aí perguntaram para ele, o senhor José Prontidão, o senhor conhecia o Benedito? Ele falou, não, eu não conhecia o Benedito. Eu me encontrei em Uberlândia com um cidadão que corresponde à descrição do povo, o povo está falando por aí como era o Benedito, e eu encontrei com um cidadão que se chamava Benedito, e ele era muito parecido com o que estão falando, né? Mas era só isso. A dona Ana Alves, dona Ana Rosa Naves, era mãe dos irmãos, e ela tinha ainda outros 12 filhos, era viúva e tinha 66 anos de idade. Também foi ouvida pelo delegado, confirmando a versão do José Prontidão. Em seguida, o delegado tomou os depoimentos da esposa de Sebastião, a Salvina, e a de Joaquim, a Antônia. O que as esposas falaram? As esposas falaram, olha, no dia do sumiço do Benedito, eles estavam aqui em casa. Então nós estávamos com ele, era o álibi deles, eles estavam aqui. Ambas sabiam que na noite anterior ao sumiço, os irmãos estavam na casa. E um amigo do Benedito, o Orcalino da Costa, aparece mais um então, o Orcalino, em seu testemunho, sugeriu que os responsáveis pelo desaparecimento do Benedito eram os irmãos Naves. O delegado preferiu o quê? Não seguir a pista apresentada pelas esposas, mas sim a pista do Orcalino, entendendo então que os irmãos Naves eram os responsáveis pelo caso. Os Naves e Prontidão são presos, sofrem muitas agressões, passam fome e sede. O último, o Prontidão, ele não aguentou a tortura por muito tempo e modificou o testemunho. Ele disse que os irmãos mandaram lhe dizer aquelas coisas em troca de gratificação posterior. Olha, eu vim aqui, eu falei aquilo, mas na verdade eu falei aquilo porque eu recebi uma quantia em valor dos irmãos. Assim, o delegado consegue a acusação que tanto desejava para revelar aquele crime, mas ainda espera uma confissão. Ele queria porque queria confissão. Os irmãos continuam presos no porão da delegacia, nus, sem receber qualquer alimento nem água. Eles apanham muito, a tortura era demais. Eles chegavam a retirar dentes com alicate, retiravam a unha com alicate, mas nada diziam. Ainda o delegado, ele prendeu e torturou a dona Ana, retirou a roupa da dona Ana e mandou os filhos baterem na dona Ana. Eles obviamente não bateram. Eles foram torturados, todos eles conjuntamente, e eles observaram a tortura da mãe, inclusive que foi estuprada. Estupraram uma senhora de 66 anos de idade na frente do filho. Ela foi solta um tempo depois e procurou o doutor Alami, o doutor João Alami Filho, para defender era um advogado, e ela procurou ele para defender os filhos, tá? O primeiro habeas corpus impetrado foi em janeiro de 1938, relatou esse habeas corpus, a prisão ilegal dos irmãos, com a finalidade de que confessassem a sua suposta autoria ou responsabilidade pelo desaparecimento do Benedito. Novas testemunhas são ouvidas, como Guilherme Malta Sobrinho, que afirma ter visto o caminhão de Joaquim na madrugada do dia 23 de novembro, além de acreditar que os irmãos são responsáveis pelo desaparecimento do Benedito. Enquanto isso, os irmãos continuam presos. O defensor de Naves conta, olha o que falou o doutor João Alami Filho. Dia a dia, levava os presos para o mato, longe, onde ninguém visse, nos ermos cerradões das chapadas de Criaremas. Batia, despia, amarrava as árvores, cabeça para baixo, pés para cima, braços abertos, pernas abertas, untados de mel, de melaço, insetos, formigas, maribondos, mosquitos, abelhas, o sol tinha de quente, árvore rala, sem sombra, esperava, de noite, na cadeia, amarrados, amordaçados, água? Não, só corpos nus, frio, dolorido, para danar, para doer, para dar mais sede, para desesperar. Entretanto, a única técnica efetiva de tortura é a separação dos irmãos. Essa técnica sim é efetiva. Eles forjam o assassinato de Sebastião e Joaquim, apavorado, não resiste e decide confessar. Declara no dia 12 de janeiro de 1938
que ele e seu irmão convidaram Benedito para um passeio em Uberlândia e no caminho decidiram tomar água no rio. Neste momento, Sebastião agarrou Benedito, teria agarrado Benedito pelas costas e ele, Joaquim, introduziu uma corda no pescoço do primo, apertando-a. Deste modo, o primo desfaleceu, os irmãos acharam um pano em sua cintura, contendo a importância de 90 contos de réis, hoje em dia 300 mil reais, os quais foram postos em uma lata de soda preparada anteriormente. Em seguida, teriam atirado o cadáver do primo na cachoeira do Rio das Velhas, no caminho de volta para Araguari. Escolheram uma moita de capim gordura entre duas árvores, onde cavaram um buraco e esconderam o dinheiro roubado. A última parte do plano era procurar Benedito assim que retornasse à cidade, para que não se tornassem suspeitos do delito. Então, eles inventaram, vocês vão ver o porquê que eu falo isso com certeza, que eles teriam matado o Benedito e, voltando à cidade, eles começaram a procurar o Benedito de forma que eles não fossem suspeitos do caso. O delegado então levou Joaquim para que pudesse reconstituir o crime. Também houve busca e apreensão, que resultou negativa, já que não foram encontrados o pano que envolvia o dinheiro e muito menos a lata. Sabe o que o delegado fazia? O delegado fazia com que eles fossem, agora você vai me mostrar onde você escondeu a lata. Gente, não tinha lata nenhuma, ele não tinha roubado o Benedito, eles não tinham matado o Benedito, e eles começavam por horas a cavocar em algum lugar, mas uma coisa que eles sabiam que não existia, isso fruto da tortura que eles estavam passando, tá? Tudo isso para conseguir a confissão. Joaquim estava tão desesperado para conferir alguma veracidade à sua confissão, que chegou a envolver o seu cunhado, Inhozinho, que negou ter recebido os 90 contos de réis. Ele explicou que fazia negócios com o cunhado, mas que só havia recebido 3 contos durante aquele período. As autoridades policiais também tentaram dar outro defensor aos irmãos, que inseguros recusaram a oferta e mantiveram o Dr. João Alami Filho. Também prendem novamente a Dona Ana, que recusou a assinar o depoimento e contou: tudo quanto tem dito contra si é pura mentira, pois está absolutamente inocente, que seus filhos e sua nora estão doidos. Se não estão doidos, confessaram-se autores da morte de Benedito, de medo de sofrerem espancamento por parte da polícia. O processo é bastante tumultuado. Depois da denúncia do MP, ingressa o pai de Benedito como assistente de acusação. É importante ressaltar que a Dona Ana também é acusada como cúmplice do latrocínio. Tanto os irmãos Naves quanto sua mãe ficam presos durante a instrução do processo. As esposas são presas e até mesmo os filhos de Sebastião são presos, privado de alimentação e agasalho, chegando a falecer o menor deles. Um dos filhos do Sebastião era uma criança, era um neném, era um bebê. Esse bebê morreu de inanição, porque a mãe estava presa, tá? Outro habeas corpus é impetrado, mas apesar de concedido, em 5 de março de 1938, a ordem não foi cumprida. O segundo habeas corpus de março, em 5 de março de 38, quando ele foi ser cumprido, o advogado chegou na delegacia, os policiais falaram: não, eles já não estão mais aqui, eles foram soltos. A decisão de pronúncia de 21 de março de 1938 aponta: o crime de que se ocupa esse processo é da espécie daqueles que exigem do julgador inteligência aguda, atenção permanente, cuidado extraordinário nas provas, pois, no juízo penal, onde estão em perigo a honra e a liberdade alheias, deve o julgador preocupar-se com a possibilidade de tremendo erro judiciário. E isso já dizia então a decisão de pronúncia. No caso em apreço, em que o cadáver da vítima não apareceu, como não apareceu também nenhum dinheiro, a prova gira quase que exclusivamente nas confissões obtidas de forma ilegal, tá? Isso aponta nos autos em folhas 143. Informa ao juiz que tais confissões foram extorquidas e são produto de truculência, maus tratos e desumanidade. Apesar da exposição acima, conclui o juiz que é procedente a denúncia em relação aos irmãos, entendendo pela improcedência apenas com relação à Dona Ana, pois sua cumplicidade se deu após aos fatos. Os réus recorreram da decisão de pronúncia, mas o Tribunal de Apelação de Minas negou o provimento ao recurso. Por conseguinte, foram levados ao Tribunal do Júri em junho de 1938.
Merolino Raimundo de Lima Correia pergunta a Sebastião o que ele pode alegar em sua defesa, e Sebastião responde: o que assinou e consta do processo o fez por medo e devido aos maus tratos recebidos da polícia, que se fizeram tomar purgante de 15 em 15 minutos sentado sobre taxinhas, que foi amarrado e surrado até falar mentiras, embora resistindo por 38 dias, que apanhou tanto que ficou com o corpo coberto de sangue, sofrendo injustiças e suplícios, que esses suplícios alcançaram inclusive a própria mãe, que foi ser viciada na polícia, que jura sua inocência em nome de Deus e dos filhos. Já quando o juiz indaga o outro réu, ele diz que não é autor do crime, que se falou à polícia que conforme consta dos autos, foi sob poder de pancadas. O júri negou a autoria dos fatos aos acusados, absolvendo por 6-1, mas calma. Contudo, os réus deveriam permanecer presos para o processamento de apelação. A promotoria interpõe recurso devido à decisão do júri não ter sido unânime. Desta forma, os réus vão novamente a julgamento popular. Em março, já estamos de março de 1939, ocorre o segundo júri. Joaquim foi absolvido por 5-2 e Sebastião 6-1. Entretanto, cabe novo recurso do MP, tendo em vista a falta de unanimidade da decisão. Assim, em julho de 1939, a Câmara Criminal do Tribunal de Apelação de Minas dá provimento ao recurso, cassando a decisão do júri. Os irmãos são condenados a cumprir pena de 25 anos e 6 meses de prisão, além de pagar uma multa de 16 1/4 avos sobre o valor roubado. A defesa pede revisão criminal em 1940 e esta foi negada, apesar de a pena ser reduzida para 16 anos e 6 meses. Já em 1942, os réus pedem indulto ao presidente Getúlio Vargas, que não é atendido. Apenas em 1946 conseguem o deferimento de livramento condicional e voltam para Aguari. Contudo, Joaquim sofre de uma doença grave e morre em 1948. Cabe a Sebastião provar a sua inocência. E o que acontece, gente? Olha isso, impressionante. Em 24 de julho de 1952, Benedito reaparece vivo na fazenda de seus pais em Nova Ponte. Ele é visto por prontidão, que avisa sobre a ressurreição de Benedito. Benedito passa a ser tido na cidade como um morto-vivo, o qual o Sebastião, então, junto com policiais e de um repórter do Diário de Minas, dirigem-se à fazenda para reencontrar o primo, tido como morto. No momento de reencontro com Benedito, do reencontro, Benedito teme, mas Sebastião o abraça e diz: graças a Deus te encontrei para provar a minha inocência. Ninguém quer te matar. Vem para a cidade, para o povo ver que você está vivo e que eu sou inocente. Assim, Benedito retorna a Araguari, onde é quase linchado pela população, é preso preventivamente e acusado de apropriação indébita. Fica detido por 9 dias, mas já decorrido o prazo prescricional da pena do suposto ilícito, a sua prisão é relaxada. Após o reaparecimento de Benedito, Sebastião e a viúva de Joaquim pleiteiam a revisão criminal cumulada com a indenização, que foi apenas deferida em 1953. Contudo, o valor só é pago em 1962. É importante ressaltar que nessa época o Brasil enfrentava a ditadura e os cidadãos tinham seus direitos e garantias limitados. A subversão à ordem democrática e jurídica deu ensejo à realização do que pode ser considerado o maior erro da justiça brasileira. Gente, cabe aqui então um grande alerta para a gente, tá? A justiça, ela serve para garantir um Estado de Direito. Da forma que a coisa aconteceu, eles foram torturados, eles foram obrigados a confessar. Eles acabaram confessando uma coisa que não existia. A prova disso é que Benedito reapareceu. É isso, é um caso chocante, extremamente curioso,
Nos vemos na próxima. Saudações jurídicas, gente.